Boa noite, meus queridos telespectadores, começando o segundo episódio do podcast Tubarão Show. Nesta segunda-feira, às 19 horas, hoje, 20 de janeiro, já quero começar o programa agradecendo a grande presença do Dr. Denir, que veio conosco aqui, médico renomado, nesse janeiro branco. A gente vai conversar sobre janeiro branco, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre muita coisa boa. E você já está autorizado, já no comecinho do programa, vai lá no sininho, né? Compartilha, espalha para os amigos. Você está autorizado. Você que acha que um amigo, um familiar tem que estar por dentro dessa entrevista maravilhosa de saúde, que é o Janeiro Branco, você está autorizado, tá bom? Então, vamos começar com o nosso grande amigo, Dr. Denir Cruz. Boa noite, Alistair. Boa noite a todos os telespectadores que estão aí acompanhando a gente nesse podcast maravilhoso. Sinto-me honrado aqui pelo convite do colega e vamos aqui conversar um pouquinho, falar sobre o Janeiro Branco, né? Falar sobre saúde mental e trazer um pouco mais de explicação às pessoas sobre o tema. Antes de começar, eu quero apresentar o Dr. Denir Cruz para os nossos telespectadores, para você ficar um pouco mais assim íntimo, né? Conhecedor. Dr. Denir Cruz Fernandes Júnior, ele é médico do trabalho, mas tem um detalhe sim, que eu achei muito interessante aqui no nosso... É esse RQE. Explique para os nossos telespectadores, que quem não conhece a área da saúde, a diferença do CRM, que você é médico, e o médico tem um CRM, tudo bem. E o RQE? O que seria o RQE? É muito, muito importante isso, é bem importante que você está fazendo essa pergunta, porque muitas vezes o que ocorre? Né? O RQE é uma classificação, ou seja, ele é um médico, mas ele é especialista em tal coisa. Por exemplo, como é saúde mental, ele é médico, mas ele trabalha só com saúde mental. Então, o cara que ele é especialista em saúde mental, ele é o psiquiatra. Né? Então, o psiquiatra ele tem um RQE de psiquiatria. No meu caso, por exemplo, eu sou médico do trabalho. Minha formação básica é clínico generalista, mas eu sou médico do trabalho. Como médico do trabalho, eu tenho um RQE em medicina do trabalho. Eu posso dar um laudo de psiquiatria? Eu posso dar um laudo de alguma coisa? Eu posso. Mas o meu respaldo é na minha área de medicina do trabalho. Porque se eu atendo como clínico, falo, você está com uma doença fulano de tal, que é específico de outra área, o especialista daquela área, o cara que tem maior know-how naquela patologia, naquela doença, ele pode questionar o meu laudo porque eu fiz uma coisa errada. Eu fiz uma iatrogenia, eu dei um diagnóstico errado, porque eu sou médico, mas eu não sou específico daquela área. Eu gostaria de, já começando, né, o programa, já fiz essa pergunta, porque tem muitas pessoas que não sabem essa diferença. Você vai num posto de saúde, vai e vê lá o CRM. Aí por isso que tem o ginecologista, aí tem um RQE lá do lado de ginecologista. O RQE E eu sempre fiquei ali no início com essa dúvida e eu tenho certeza que todo mundo aí de casa também, a maioria tem essa dúvida. Né? Um outro ponto importante sobre isso, justamente, é quando a gente, com esse tema muito importante, em Manaus nós temos uma grande deficiência de médicos psiquiatras. Né? Você marca uma consulta lá com o teu plano de saúde e aí, de repente, você chega lá, quando você olha no carimbo do médico, não está lá escrito psiquiatra. Está escrito lá médico que atende psiquiatria, ou só escrito psiquiatria. Então, isso daí já está dizendo, muitas vezes, que é um momento perigoso, porque as patologias psiquiátricas, ela é diferente da patologia normal. Como assim, Denir? Não estou entendendo. Por exemplo, o diabético, eu faço um exame de sangue, o açúcar no sangue vai estar alto, eu já sei que eu estou com diabetes. Mas como que eu vou saber que eu estou com um problema dentro da cabecinha aqui, dentro da cachola? Como diz o pessoal, que o tico não está batendo com teco, como é que eu vou saber isso? Né? Eu tenho que ter um cara especialista nisso. É o que acontece muitas vezes, essa procura a esse especialista e você, na angústia, querendo melhorias, você não é atendido por um cara com
o know-how para isso, como psiquiatra, uma pessoa que atende psiquiatria, você corre o risco de um diagnóstico errado e, pior, você corre o risco de uma terapêutica errada. Então, aquela pessoa que está tomando, já está no remédio tarja preta, né, já está ficando dependente de uma medicação e, pior, por um profissional que não tem a capacidade, ou seja, provavelmente o diagnóstico está errado. Essa é a importância, né? Pelo doutor Denis. Mas vamos começar aqui dos nossos telespectadores, você que está em casa aí já fazendo pergunta ao vivo aqui no nosso podcast. Companheiro Denis, doutor Denis, por que o governo está preocupado com as doenças psiquiátricas? Queria entender por que temos o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. Tudo na vida é matemática, tá? Uhum. Então, o que aconteceu? Se você buscar os dados do INSS, que são os benefícios concedidos às pessoas que, naquele momento, estão com incapacidade elaborativa, o que é isso? Eu estou com uma doença, por exemplo, eu infartei, estou infartado, não consigo trabalhar. Beleza, estou infartado, não consigo trabalhar, vou no INSS, pego um benefício de saúde que eu não estou conseguindo trabalhar por causa do infarto. E assim acontece com todas as doenças, principalmente as doenças psiquiátricas. E aí, quais são os dados que eu trouxe para vocês aqui? Olha, em 2021, nós tivemos 176 mil casos de benefícios concedidos pelo INSS por transtornos psiquiátricos. Beleza, tranquilo. 2022, 178 mil, ou seja, 2 mil casos a mais. Até aí, tranquilo. Só que quando a gente chega em 2023... Teve um aumento substancial. Sim. De 178 mil, nós fomos para 247 mil. Aumentou muito, né? Muito. 70 mil casos. De benefício. E benefício, quando a gente fala benefício, a gente está falando que o governo está tirando aquele dinheiro do cofre e está botando na mão do trabalhador. Sim. E aí nasce essa política do governo de, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Está saindo muito dinheiro. Aí começa o Janeiro Branco, que vai falar especificamente da saúde mental, depressão, ansiedade, chamando a atenção que saúde mental também é cuidar de saúde. E lá em Setembro Amarelo, já é uma campanha mais internacional, mas tem muito a ver também, que já fala do suicídio. E grande parte do suicídio tem como base a depressão. E é bom de colocar em pauta em relação a isso, a depressão, porque às vezes começa com uma pequena, né, pensamentos que, isso aqui não é depressão, não. Aí continua levando a vida normal, não procura uma ajuda, não procura um apoio profissional e a pessoa entra em depressão de verdade, né, doutor Denis? Com certeza. No Brasil, se a gente ficar atento, né, na América, vamos ser bem específico, na América Latina, né, a patologia que mais se destaca é a depressão, tá? E no Brasil também, a depressão é a patologia psiquiátrica que mais se destaca, com aproximadamente 14% da população, tá? É um índice até alto das patologias psiquiátricas, 14% de pessoas com depressão. A gente analisa isso em várias reportagens, né, como a gente, do jornalismo, da imprensa, e um alto grau, não só na América do Sul, né? A gente vê que é em toda a América Latina e o planeta mesmo. Sim. Começou esses últimos, se colocamos assim, a gente coloca um pós-pandemia, um anti-pandemia, isso interferiu muito, né? Porque como a pandemia foi mundial, a pessoa já começou a ter uma relação maior depois da pandemia. Sequelas, né? Vamos botar como uma sequela e a pessoa está achando que está normal e não está, né? O lockdown foi uma experiência que todo o mundo aprendeu e a gente ainda está vivendo com a sequela disso daí, e que se teve, aumentou o número de casamentos, aumentou o número disso, aumentou o número daquilo. Naquele primeiro momento foi interessante, mas e agora nós estamos trabalhando com as sequelas do lockdown, que é justamente aquelas pessoas que ficaram com uma tendência maior depressiva, os divórcios, que ninguém comenta que houve um aumento de divórcio considerável. Sim, verdade. Depois do lockdown, né? As pessoas levaram a reflexão, porque foram um momento onde conviveram de verdade full time com seu parceiro e descobriram que aquela não era aquilo, né? Verdade. Bem, e você que está aí agora, ligado no podcast Tubarão Show, você pode compartilhar com seus amigos e mandar sua dúvida para cá. Lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo no Network Play
aí no nosso aplicativo, baixa o aplicativo aí, espalhe. Também nas redes sociais, tá bom? O amigo que vos falar, Alistair Monteiro, de segunda a sexta-feira nós estamos às 13 horas na Nativa FM 105.1. E a segunda-feira, na segunda-feira às 19 horas, aqui, sempre com uma questão, né? Diferenciada, você que participa conosco. Quero aproveitar o ensejo já mandando um alôzinho para todo mundo aqui do Café Delta, família portuguesa, maravilhosa, distribuidor, representante em Manaus. E a gente está provando aqui. Eu já provei o meu, vou tomar aqui um golinho desse café maravilhoso aqui. E também quero mandar um alô para todo mundo da Água Puríssima, família Belfort, que está ligada também no nosso podcast. Adorou aí nossa reportagem do episódio anterior. E agora com o grande doutor Denis aqui, um cara que já é meu amigo de longas datas e também é uma pessoa que faz a diferença em relação a amizade, e atendimento e bons frutos. Eu fico feliz que ele aceitou nosso convite, que está aqui conosco. E tem muita coisa boa, só está esquentando ainda. Não fique triste não está terminando não. Você que pegou aqui o bonde andando, só está esquentando. Olha aqui, mais uma pergunta. Colocamos em pauta aqui. Doutor Denis, qual é o transtorno mais comum que mais atinge a população? Igual eu já comentei anteriormente, a depressão hoje no Brasil é o transtorno psiquiátrico que mais afeta, né? Como eu falei para você, a torno de entre 11% a 14% da população. E as mulheres, isso é estatística, tá? Chega de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver depressão do que os homens, tá? É uma coisa curiosa, uma estatística, né? Talvez a gente possa pensar na forma de uma sociedade hoje ainda machista, né? Onde a mulher, ela tem... Eu sempre, como médico do trabalho, eu gosto sempre de falar que a mulher, ela tem sempre 2 turnos. O primeiro na fábrica e o segundo em casa. Infelizmente, às vezes a gente, como homem, chega em casa, não se preocupa em dividir a tarefa com a mulher, mas a gente chega em casa, liga a TV, vai ver o jogo de futebol, a mulher chega, vai cuidar dos meninos, vai fazer tarefa dos meninos, vai fazer a comida, e no outro dia ela tem que estar pronta para trabalhar. Então, acredito que essa sobrecarga seja um dos fatores principais que levam as mulheres a serem mais acometidas pelas doenças psiquiátricas, no caso da depressão, 2 a 3 vezes mais do que os homens. Isso é importante que a gente colocar em pauta essa relação, né, doutor Denis? Para as pessoas que estão ligadas aí no nosso podcast entenderem que há uma preocupação familiar, né? Sim. O homem, né, tem que interagir mais e tem que participar mais, né? Porque para você ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma velhice saudável, né? Eu sempre digo para os meus alunos, é fácil ter 30 anos. Depois que você passa dos 40, começa a aparecer umas coisas. Aí você passa dos 45, outras coisas. Aí, então agora alimentação é muito importante, exercício e saúde mental. Sim, né? A gente está aqui com esse janeiro. Eu pesquisei um pouquinho para fazer aqui esse podcast com o doutor Denis, que esse janeiro branco ele é muito importante, mas a divulgação tá começando a divulgação. Tá. Né? Eu, como comunicador, como no meio jurídico, como professor, escritor, eu acho que tinha que ser mais divulgado. Não é isso, doutor? Com certeza. Nós estamos, hoje, principalmente, está sendo focado muito nas empresas, né? Sim. A gente observa que, vou trazer só um adendo para a gente aqui, teve uma nova alteração da NR1, que é uma norma de segurança, onde as empresas elas têm que apresentar um programa de segurança, ou seja, um programa de gerenciamento de risco, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E agora, já vai começar a vigorar, a partir de março agora desse ano, a questão dos fatores psicossociais. Então, essa questão do janeiro branco, ele está vindo justamente acompanhando para mudar a mentalidade das empresas aqui no Brasil. Né? É um ponto importante, que vai dar um apoio justamente ao governo. Porque quando a gente fala em afastamento pelo INSS, só tem direito a afastar pelo INSS o contribuinte autônomo ou a pessoa que tem CLT, ou seja, quem é empregado. Entendi. Entendeu? Se eu não
tenho CLT, se eu não tenho carteira de trabalho assinada, se eu não recolho o meu benefício como autônomo, se eu tiver uma depressão, se eu não conseguir trabalhar, você não tem direito a nenhum benefício espécie 91 ou espécie 31. Então, tá? no caso, o cidadão é autônomo, mas se ele não recolhe como autônomo, ele não tem direito ao benefício. Mas se ele for autônomo e pagar por mês no ponto .gov, né? Isso mesmo. Ele entra lá no ponto .gov, paga aquela diferença de autônomo, ele tem direito. Tem direito, sim, tem direito. Muito importante isso. Isso é muito importante, viu? Você aí de casa, você que é autônomo, muita gente no Brasil é autônomo, é bom pagar a mensalidade, nem que seja aquela mínima em relação ao salário mínimo, pode ser, doutor Dani, assim? É em cima do salário de contribuição. Aí ele Salário você de entrar contribuição, né? Você entrar lá no E-Social, que ele vai te apresentar isso aí direitinho. Pronto. Então, olha aí a dica do doutor Denis em relação a isso. É sempre um conhecimento a mais, você que está aí participando conosco, tá bom? E lembrando novamente que você está autorizado a compartilhar, tá, o nosso podcast de hoje aqui, o Tubarão Show, agradecendo a toda a direção, a produção, Network, Group Play, que está nesse projeto conosco. Saúde, meio jurídico e empresarial, sempre, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Mas vamos continuar, tá? O papo tá esquentando, hein? Vamos continuar aqui. Doutor Denis, resumindo, para você que está em casa, o que é depressão? Depressão, vamos falar de forma bem simples para que todos possam compreender. É aquela doença da exaustão. A pessoa se sente exausta, né? A pessoa, ela está triste, ela não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar. A mulher, principalmente, ela não vai ter aquela vontade de passar nem um batom no rosto, né? Diga-se de passagem, você que é casado, né? Você que tem sua namorada, quando você começar a perceber que, por exemplo, ela já está descuidando um pouco na aparência, né? Que mulher tem que estar sempre alinhada, né? Agora tem que fazer sobrancelha. Pô, você viu que a tua namorada, a tua esposa, a tua parceira, ela já não está mais... Pô, ela não está mais passando batom, não está cuidando da beleza, não está isso, está aquilo. Ela está com aquele papo meio estranho, né? Você já começa a alertar. Primeiro sinal, tem alguma coisa errada. Segundo, o que eu vou observar? Os papos. Se a pessoa estiver mais retraída, não estiver falando com você, você já vai ficar muito preocupado. Um sinal. Um sinal mais forte. Sim. O primeiro sinal é o quê? É a pessoa com pensamentos negativos, né? Ela vai estar falando coisas negativas, vai estar pensando só coisas ruins, pensamento de tristeza, né? Daquele desenho antigamente que a gente tinha, Lupe e o Lobo, que tinha lá, ó vida, ó céu, lembra daquele desenho? Azar! A pessoa deprimida, ela vai estar nesse sentido. Sim. De que tudo acontece comigo. Então, a gente pode estar uma pessoa que ela está apresentando muita sonolência, é uma pessoa que ela está apresentando desânimo para trabalhar. Você vê aquela pessoa, pô, a pessoa tinha maior ânimo de ir para academia. De repente, do nada, ela não quer mais malhar. Opa! O que está acontecendo? A pessoa adorava trabalhar. Do nada, ela não quer mais ir para o trabalho. Aí, se você tem um adolescente é muito perigoso ainda, porque tem esse negócio de internet e a gente não está fazendo a devida regulação dos nossos filhos. E aí o adolescente, de repente, ele começa a ficar mais triste, já não vai jogar futebol com o pessoal, já não desce no parquinho, já na escola, já não comenta mais nada com o pai e a mãe da escola. Aí, de repente, do nada, Manaus, 40 graus, o moleque com a manga comprida daqui a aqui. Pô, tem coisa errada, tem que olhar. Será que ele não está se cortando? Né? Naquela onda da baleia azul. Isso, Gente, é sério. Depressão leva mesmo a isso. Então, a característica principal da depressão é a questão do consumo. A pessoa se sente exaurida. Ela não tem energia. Ela vai estar com o pensamento e o corpo dela sempre ali naquela como se fosse com o freio de mão puxado. Resumindo, tem que ficar marcando de perto. Sim. Porque qualquer sinal é perigoso. Tem que ficar ali para averiguar, né? Como seria essa situação, né, doutor Denis? Uma coisa muito importante também tá vendo um filme, do nada tu olha que uma coisa boba, a pessoa tá chorando do lado. Você, opa, peraí, ela não era assim. Então são coisas que a gente percebe que ela já vai... Você falou uma coisa que você, normal, não causaria nenhum... Porque casamento é um pouco complicado. A gente tem que, às vezes, saber
trabalhar com as palavras. E você falou uma coisa para a pessoa que em outro tempo isso não aconteceria, mas de repente a pessoa abre o choro. Houve uma alteração no sentimentalismo, né? Isso, tanto homem como mulher, tá? Sim, Os dois sim. ficam... Homem também chora, tá, gente? Não existe isso, não. Você notou aquela alteração, já pode ficar atento que talvez esteja em depressão. Pronto. Então, essa foi um ótimo ponto que a gente colocou aqui para você no podcast de hoje. Lembrando que a gente está aqui no Janeiro Branco, tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores de ansiedade e depressão com o Dr. Denir Cruz. Vamos continuar aqui, mais uma pergunta. Olha lá, hein? Essa... Doutor Denir, quais seriam os sinais de depressão? Tudo isso que a gente já falou, né? Associado ainda à questão cognitiva. Cognitiva como assim? Da compreensão. Às vezes a pessoa com depressão, ela vai estar com alguma alteração na sua cognição, da percepção. Eu vou estar muito mais sensível, eu vou estar com uma alteração de entendimento. Eu posso estar com uma dificuldade de entender mais as coisas, tá? Esse daí é uma das coisas principais no caso da depressão. Outra coisa também, que eu já falei, são os pensamentos negativos, tá? Algumas pessoas também podem desenvolver a questão da fome, tá? Algumas pessoas depressivas, o comum do depressivo é ele não comer, tá? Muito comum do depressivo não comer. Mas pode ter uma depressão também alternada e começar a engordar muito, né? Pois eu já acompanhei um caso desse. É por isso que eu não gosto de falar dessa, mas eu gosto de tocar no assunto, que às vezes o depressivo, o normal dele, ele vai falar para você bem assim, doutor, eu botei a comida no prato, dei 2 garfadas, acabou. Não tive mais fome. Mas eu já acompanhei alguns casos depressivos que a pessoa descontou na comida mesmo. E foi de 5 a 10 quilos. Rápido. Então, até nisso, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa tem que observar com o esposo ou com o filho que está tendo uma alteração, né? Positivo. Naquela parte, né? Da pessoa, né? Sim, a pessoa sim. mudou o seu modus operandi diário. Isso. Mudou a alimentação, mudou alguma coisa. Você Mudou alguma coisa? Opa! abre o olho, fica esperto. Olha, tá chegando mensagem aqui, que olha, tô ligado aí no programa, Alistair. Obrigado aí todo mundo aí do Mr. Chefinho Barbearia, aí na Cachoeirinha, em frente ao Pan da Corda Jazz. Obrigado pela audiência aqui no podcast. Também quero mandar um alô aí pro Fábio da Tecnorodas, que tá ligado no nosso podcast também. A família Venâncio, aí da Avenida Paraíba, também ligada aqui no podcast. Tá todo mundo curtindo segunda-feira. Tá todo mundo em casa. São 19, já são quase 19h30 por aí. Tá todo mundo curtindo o podcast. Toda segunda-feira, já sabe. Liga lá no YouTube, Tubarão Show, pá, já chegou. Ou então Network Play, já aparece na hora. Podcast Tubarão Show. E hoje com a presença do nosso amigo ilustre, né? Essa diferença maravilhosa, doutor Denir Cruz. Também quero mandar um alô especial ao nosso companheiro Andrezinho PP, a lenda, que também está ligado no nosso podcast. Não posso esquecer de mandar um abraço para o Andrezinho PP, que ele é nosso amigo também de longas datas. Também quero mandar um outro grande alô para o Paulinho Céu, aí, grande Paulinho Céu, também que está ligado no podcast, acompanhando nossos episódios. Talvez nosso futuro parceiro aí, Paulinho Céu. Obrigado, meu amigo, pela audiência e pela amizade. Como também a família Belfort da Água Puríssima, que está sempre curtindo já, nosso companheiro de longas datas, de outro podcast, de outros programas de televisão também, e também programa de rádio. E também estamos na rádio, tá? De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na Nativa FM, aí com Hora Mais FM, Alô Nativa. Você, na hora do almoço, já pode curtir o amigo que vos fala. Mas não vou falar muito, não. Vamos continuar a entrevista, que eu quero entrevistar hoje aqui, tirar todas as suas dúvidas. Vamos acompanhar aqui. Olha lá, mais uma aqui. Doutor Denir, o que podemos fazer para, de certa forma, prevenir esta doença? Alistair, como você falou no começo, né? É tudo aquilo que você falou. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Apoio social. O que é isso? É o que a gente está alertando o tempo inteiro. A pessoa, você percebeu que a pessoa está mais retraída, né? Está mais isolada, aí você tem que começar, quando eu digo, o familiar, ele já tem que perceber aquela alteração e ir buscar a pessoa, fazer aquele resgate. Os colegas de trabalho, os colegas da escola, isso é muito importante, né? É o apoio social. Se você tem apoio social,
Observe, dificuldade qualquer pessoa passa. Vamos falar de pressões. Né? Eu gosto muito de falar do pastor André Fernandes, ele fala que pressões todos passamos. Nós temos pressões de crescimento e pressões de atrofia. Né? Então, todos nós vamos passar por isso. Então, cabe a mim, quando eu observar que eu estou passando por alguma pressão, que eu já estou começando a mudar alguma coisa, eu buscar minha rede de apoio, meu pai e minha mãe. Primeira coisa. Depois, irmão. Depois, amigos. Depois, parceiro, namorada. Então, você tem que buscar a rede de apoio. A rede de apoio é fundamental, principalmente no caso do suicídio também, tá? É muito importante. Então, a gente não pode ter aquele negócio, isso aí é frescura. Não, não existe frescura. Tá? Porra, mano, te ajeita, isso aí vai passar. Não é assim. Tá? A pessoa não tá legal e a gente, ao invés de ficar com comentários pejorativos, a gente tem que ter empatia e buscar aquele nosso familiar, aquele nosso amigo. Ei, mano, peraí, vem cá, o que está acontecendo contigo? Você não é assim. Quer falar alguma coisa? Isso é muito importante. E a gente podemos analisar a questão clinicamente e também podemos dizer que nós somos de uma outra geração. Né? Então, na década de 80, final da década de 80, isso era frescura, como você acabou de falar. Isso. Né? E não era. Né? Desde aquela época não era. Então, teve muitos acontecimentos que poderiam ter sido tratados se fossem colocados, né, na parte clínica. Né? Sim. É muito importante. Você que é irmão, você que é esposo, pai, você que é mãe, tem que ficar sempre observando ali qualquer alteração. Outra coisa que você falou também, Sim. da alimentação, tá? Sim. O suporte alimentar é muito importante. Você se alimentar corretamente. Frutas, legumes, né? Você manter o ritmo de alimentação, aquela cadência, tá? Pouca gente não sabe, mas a vitamina B12, a deficiência de vitamina B12 também é um fator predisponente para depressão. Então, a gente se alimentando correto, fazendo a reposição correta dos nossos macro e micronutrientes, a gente também está se protegendo, se prevenindo contra a depressão. Outra coisa importante que você falou logo no começo, que eu acho que é a virada da chave da nossa geração hoje, né? Que a gente já está virando 50, pode não parecer nós dois, mas nós estamos já na biqueira. É o quê? Atividade física. Atividade física. Muito importante. Muito importante. A alimentação e a atividade física. É muito importante para manter o peso, para a questão de depressão, para manter autoestima. Sim. Que quando você começa ali, passar dos 40, 45, é muito importante a parte psicológica, né, da autoestima que você tem com o exercício físico. Né? O cara acorda de manhã assim, aí tira no espelho e diz, pô, eu tenho que dar um gás aqui que tá meio ruim, né? Tá meio ruim pra cá, né? Corredor aqui, porra, aqui não tá legal, vamos ter que dar uma secada. Não, é isso aí. Eu digo, é verdade, isso é muito importante e a gente tem que agradecer que tá num país que... Uma vez chegou um colega meu, Dutene, e disse assim, porque... Eu vou para o SUS, eu vou para o hospital, demora, não sei o quê. Eu me coloco meu nome no CIGEG, eu boto o meu não sei o quê, demora, fila, não tem não sei o quê. E aí eu disse para ele, amigo, a princípio, o início desse ápice que você está falando seria assim. Mas mesmo demorando, mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil é o melhor sistema de saúde do mundo. As pessoas esquecem que nos outros países, na maioria dos países, segundo mundo e primeiro mundo, é pago a saúde. Então, você não ter... Se você tivesse com uma situação e ir para um hospital, que é público nos Estados Unidos, não vai ser recebido, vai morrer lá fora. Tu tá entendendo? Eu digo para ele, então tu tem que agradecer que ainda tem. Porque eu tô falando nessa pauta? Pô, psicólogo, porra, demora, não tem e tal, mas tem. Tu vai lá, se inscreve, vai lá no teu PAC, vai lá não sei aonde, tá, bota o teu nome, que ajuda. Pô, nutricionista, pô, é ruim para conseguir uma consulta na rede pública? Mas sai uma hora. Né? A parte de nutrição, pô, o que eu tô comendo, tá bem, faz bem para mim, questão do meu peso, da idade, né? Eu acho que é muito importante. Hoje eu sou um defensor de alimentação.
Porque a pessoa já bem adulta, de 80 para 100 quilos é muito rápido, doutor Denis. Nossa. Não é verdade? O cara, ele cochila, ele diz, porra, eu tô com 92. Aí Passou de 3 dígitos para descer, difícil. É difícil. Eu falei para um certo amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, começa com A, mas eu digo... ele em casa deve estar assistindo, eu digo, não brinca não, que vai eu e tu junto. Ano passado, retrasado, eu tava 93, eu tava faltando 7 para 3 dígitos. Eu digo, não, porra. Teu amigo de olho azul? Aí eu tenho que ter cuidado, né? Temos. Temos que ter cuidado. Eu e ele, você não. Temos que ter muito cuidado. Olha, o pessoal tá participando aqui, pedindo um alôzinho, o pessoal lá do Portal Senhor Notícias, obrigado pela audiência aí. Meus amigos e minhas amigas jornalistas. Também o doutor Bruno, que esteve aqui semana retrasada com a gente. Bruno Santiago, obrigado pela audiência. Aí do Santiago Associados. E também quero mandar um alô em especial também para o meu presida nacional da OAB, Beto Simonetti, que está curtindo todos os nossos podcasts. Também o nosso presidente aqui do Amazonas, Jean Cleuter, doutor Jean Cleuter, também obrigado pela audiência e pela amizade. E nosso eterno presida, Marco Ochoy, também, que já foi convidado para participar aqui do nosso podcast. Toda segunda-feira, 19 horas, hein? Mas não vamos falar muito, não. Vamos continuar, que hoje é Dr. Denis Cruz, o cara que está tirando todas as suas dúvidas do Janeiro Branco, depressão. E você que tem algum amigo, mande esse podcast, clique lá, ele pode escutar uma palavra certa sobre depressão, ele tem um norte diferente, né? Eu comecei a fazer acompanhando certos profissionais. Você tem que tirar suas dúvidas para não entrar em relação à alimentação, exercício, depressão. A gente tem que estar sempre cuidando sobre isso. Vamos lá. Doutor Denis, vamos falar sobre ansiedade. Todo mundo fala sobre estar ansioso. Mas o que é ansiedade? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente ter um foco que a ansiedade, né, o estar ansioso é uma reação nossa própria comum. Pô, eu estou ansioso de alguma coisa. Um exemplo. Chego com o meu carro, tá, numa rua deserta, parada, de pouca iluminação, para buscar uma pessoa, para dar uma carona, não sei o quê. Aí eu ouço um barulho de moto. Eu vou ficar um pouco ansioso ali. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Nisso que eu fico nessa situação, sobe os seus hormônios. Né? A adrenalina sobe. Então, uma reação de estresse normal, estar ansioso para te preparar para algo. Pronto. Quando que a ansiedade vai ser um problema? Eu tenho a prova. Cara, a prova é no final do mês, da faculdade. Rapaz, hoje é dia 5, o cara já não consegue nem dormir mais. O cara já começa a comer a unha, bicho. O dedo dá no sangue. Então, ou seja, é aquela dificuldade de você trabalhar com aquela informação, aquela pressão que você vai ser submetido no seu dia a dia. É normal. É muito normal isso acontecer. Tá? A gente tem que saber lidar com as informações e com as pressões do dia a dia. E algumas pessoas, esse mecanismo organicamente, ele é cortado. A pessoa não consegue ter esse mecanismo que algumas pessoas têm, né? E aí, por algumas situações, depois mais para frente eu vou comentar com vocês aqui, eu também tive que fazer tratamento para ansiedade. Quando eu me formei, a vida de médico, o médico início de carreira é muito puxado. Eu me formei, fui para o interior, né? Queria mandar um abraço a Maués, uma cidade maravilhosa. Trabalhei lá, mas eu trabalhava full time, era direto plantão à noite. E aquilo, agora você vai entender, eu ficava lá no plantão, falei, meu Deus do céu, será que vai chegar alguém infartado? Será que vai chegar alguém de acidente de moto? Será que vai chegar alguém com tiro? Será que vai Nem chegou ainda, só tá ali. Nem chegou. Olha o que você falou, que coisa importante. Nem chegou. E nem chegava, tá? Pior é isso, nem chegava. Mas eu ficava naquela ansiedade de ter a mão fria, coração batendo forte, porque eu não sabia lidar com aquela pressão naquele momento. Não é que estava errado. Não, tem que ter. Sim. Chega um cara baleado lá, você não vai falar, peraí, o que a gente tem que fazer agora, enfermeiro? Não, tem o cara chega baleado, você já tem que chegar. Pô, acesso no central.
Tá parado? Vamos chocar, vai chocar? O cara tem que estar preparado, ele tem que estar cadernado. Então, você estar ansioso, ele não é de todo ruim, ele tem o seu momento fisiológico. O problema é quando esse momento fisiológico afeta. Ele fica aí perdurando. Aí Sim. é o problema. Concordo plenamente. E tem vários casos que a pessoa acha que já está normal e já tem um nível 1 ou 2 ou 3 de ansiedade, né? Sim. Existe aqueles níveis internamente de ansiedade e de depressão. Agora, não, eu estou com nível bom, isso aqui é tranquilidade de ansiedade. Não, tem muita ansiedade, muita gente ansioso que poderia controlar, eu acho, com consulta, com tratamento, né, doutor? Isso. A grande questão da ansiedade, muitas vezes, é porque, vou falar em termos de medicina do trabalho, na minha melhor área. O ansioso é o melhor funcionário que tem. É aquele cara que ele vai trabalhar por 3, vai te entregar todas as metas, ele vai fazer tudo direitinho para você. Porque ele é tão ansioso que a adrenalina dele ele é totalmente diferente do depressivo. O depressivo é a síndrome da consumação. A pessoa está consumida, ela não consegue fazer nada. O ansioso é aquele cara que está a 1000 no começo, quando ele está subclínico. Ele faz, manda ele fazer, ele entrega tudo antes. Só que quando a patologia ela começa a afetar o desenvolvimento profissional e a vida do cara, aí o negócio já foi meio caminho andado. Aí já você foi. Com boi concorda e tudo. Aí é o que eu falo da importância, porque quando o trabalhador com ansiedade ele começa a precisar de suporte, quando ele acorda para isso, que ele já começa a entrar no absenteísmo, já começa a colocar atestado devido à ansiedade, Sim, e tem que tomar remédio controlado, tarja preta, o que acontece aí? Esse funcionário não é mais bom. Antes ele fazia o serviço de 2, 3, agora não. Então é onde a gente sempre tenta trabalhar com o pessoal de RH, e mostrar para eles bem assim, olha, se você está vendo que esse cara está fazendo a tarefa de 2, 3 pessoas, você não está percebendo que talvez o trabalhador não esteja com ansiedade e ele está dando além do que é o normal? Então, às vezes, não é que o cara é um cara muito desenvolvido. Não, o cara ele está com uma ansiedade subclínica, ou seja, não está diagnosticado, ele está rendendo, e a empresa está atacando a atividade do cara. Só que aí... A hora que ele cai, que a ansiedade derrubar ele, aí é o problema. É nessa parte, nessa situação, que vai ser verificado que ele já estava ali constantemente, né? Estava ali, já tinha um time, né? Time up longo, né? Isso ainda mais na parte do trabalho. Na parte da... Porque... Tem os ditados antigos que diziam, eu passo a maior parte da minha vida dormindo. Nem tanto, porque tem cara que trabalha não só 8 horas por dia, ele trabalha 12 horas, 10 horas. Então, o trabalho, ele tem que trabalhar, mas maltrata um pouco se não souber como está trabalhando. Sim, corretíssimo, né? Na verdade, o pessoal fala de... como é que é agora aqui? Em inglês, né? Brasileiro, agora tem um negócio de falar inglês. É workaholic, né? Na verdade, é um ansioso. O cara tem um nível de estresse, de ansiedade tão grande que trabalha full time. Domingo, 12 horas por dia, 14 horas por dia. Não consegue parar. É impressionante. Principalmente quando ele tem uma meta. Se você botar pra ele uma meta, ele não vai parar. Ele vai ficar full time. E aí, isso é uma característica de ansiedade. Eu trabalhei muitos anos. Na parte empresarial, com hotelaria no centro. E era domingo a domingo, feriado, ano novo, Natal, porque o hotel não fechava. E era 12 a 13 horas por dia. Então, você sente, o organismo aguenta. Eu falo isso para o meu filho, eu falo isso para os meus alunos. Quando você é jovem, quando eu conheci o Andrezinho PP, foi no início dos anos 2000, 2005, por aí. Então, eu estava lá com o hotel. O organismo aguenta. Eu falei, Andrezinho, naquela época a gente era novo, pô. Então o organismo aguenta. O cara com 20 e poucos anos, 25, 26, aguenta. Maltrata? Maltrata. Tu não tem descanso. Ficar ali domingo, direto. Mas a ansiedade. Já era um início de ansiedade, porque era a meta. O cara que queria, tinha que... Não, tem que pagar as contas, tem que pagar não sei o quê. É uma meta própria. Né? Eu acho que tem que equalizar, né? O empresário tem que equalizar, o funcionário tem que equalizar, porque você pode perder um bom colaborador. Sim. Não é verdade, doutor Denis? Sim, a gente pode perder um cara que ele rende muito,
ele trabalha por 2, 3, mas se ele ficar trabalhando por só fazer a parte dele mesmo, ele já vai nos livrar muitas coisas. Então, se a gente evitar de perder essa mão de obra aí, fundamental, né? Olha aí. Que dizer. É uma coisa importante que você falou, lembrei aqui, né? A gente está em constante confrontos e com mudança de geração. A nossa geração era aquela geração que o cara queria fazer 18 anos, trabalhar para comprar o carro dele para namorar, né? Pegar a menina mais bonita da cidade. É isso aí. A geração de hoje já não quer mais nem comprar carro. Quer só ficar de celular e o 99 ou então usar o aplicativo. Não sei o quê, ele não acabou. quer. Então a gente muda o aspecto da sociedade e é interessante como as doenças também seguem esse ciclo, né? A gente, hoje em dia, você fala para um cara no distrito, nós vamos te colocar como gerente. Não quero não. É muita pressão, o cara é ansioso. Não, eu não quero. Né? Por quê? Porque a gente vem de uma geração ansiosa, isso é verdade. Não tenho dúvida. Né? A ansiedade se promoveu ao longo desses anos pela nossa forma de trabalho, né? Eu não tenho dúvida disso. A gente querer as coisas sem ter o tempo correto para isso. E pelo menos, é muito importante colocar em pauta também, quem está aí em casa, que está curtindo o podcast, que as grandes empresas, as grandes corporações, têm que ter um método de trabalho ali dentro da empresa diário para observar, né? E acompanhar, né? Sim, então, assim, uma empresa com 100 funcionários, 150 funcionários, tem um nível já que já é obrigado, doutor Denis? Como é que funciona? Na NR, tem a NR5, NR4, isso. Tem lá a composição do SESMIT. O SESMIT, Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho. Lá ele tem o grau de risco da empresa, que vai de 1 até a 4, e ele tem a quantidade de funcionários e que precisa de enfermeiro, de engenheiro de segurança, de médico. Então, tudo isso é estabelecido na lei, tá? Pela norma. E é interessante que algumas empresas hoje, no Brasil, no PIN, no Polo Industrial de Manaus, preocupados já com essa questão da saúde do trabalhador, já tem no seu quadro o psicólogo organizacional. Isso é muito importante porque ajuda muito a empresa a entender o processo de adoecimento do trabalhador. Por que eu estou falando isso? Vou fazer um parênteses aqui. Assim, gente, olha, toda doença psiquiátrica, ela é multifatorial. Tá? Eu não tenho como sair igual um atirador e dizer, não, o cara está doente por causa do trabalho que ele fazia. Não, isso aí geralmente é multifatorial. O cara tem alguma coisa de um transtorno familiar, alguma relação não bem esclarecida, aí chegou numa determinada... Começou, por exemplo, a desenvolver uma hipertensão, e aí começou a sentir que a questão financeira já não estava legal, e aí mudou o chefe começou a cobrar, e aí o cara desenvolveu a depressão, a ansiedade. Quando você vai pegar o IAI, você vê que o adoecimento psiquiátrico, geralmente, via de regra... É uma soma de fatores, né? Multifatorial. Isso é uma soma de fatores. Eu defendo isso daí porque você dizer que é diferente do assédio. Né? Aquele chefe que chama todo mundo de burro, solta palavrão, fala que ninguém consegue trabalhar, esse cara é um assediador, esse cara realmente tem que abrir o compliance e mandar o cara embora. Sim. Né? Mas, via de regra, o adoecimento, é que a gente sempre briga, né? O adoecimento psiquiátrico, ele é multifatorial. Pronto. Você que está ligado aí, que acompanhando os podcasts, está autorizado a compartilhar. Estou relembrando, durante o podcast, pode compartilhar, pode passar para o familiar, para um amigo. Curta aí o sininho da Network Play para você saber já na hora que está o Tubarão Show podcast. E hoje com a presença do Dr. Denis Cruz, tirando todas as dúvidas de depressão, de ansiedade. E esse mês de janeiro, branco. Esse eu pesquisei um pouco, antes de a gente começar nos bastidores, ontem à noite. Esse janeiro branco é muito importante. É muito importante para você ficar sempre acompanhando um amigo, um familiar, um esposo, que aí você, acho que detectando no início, né, a parte, eu acho que a saúde dele em relação a isso, você pode já começar ali, já, digamos, curar e se tratar. Eu falo isso, doutor Denis, porque no início dos anos 2000, bem antes, eu fui estagiário da Multibras.
virou Masa, né? Masa. Então, já existia um psicólogo lá. Pô. Então, os caras enxergavam muito. Já tinha um ambulatório, já tinha um nutricionista, já tinha... Quando eu cheguei lá novo e tal, pá, na rota e tal, eu fui um dos mais novos supervisor de atendimento ao cliente de Manaus. Porque eu estava começando a faculdade, eles queriam uma pessoa que estava no nível superior, começando bem novo, e acompanhava o atendimento ao cliente. Só que tem a produção, né, doutor Ninho? A produção, tem o pessoal que fica na produção, fica cada um no seu setor, no show de fado e tal. E ele disse, olha, se você precisar, tiver alguma pressão, olha, você tem ali o psicólogo ali, ó, tem o ambulatório ali. Eu achei aquilo, eu digo, pô, isso aqui... E se você... Aí eu me lembro como se fosse hoje. Se você não faltar nenhum dia, você olha, no final do mês você ganha uma cesta básica. Eu digo, pô, o cara já dava um incentivo pro cara não faltar, né? Você olha, e de vez em quando tem um extra, aí tu quiser vir aqui, uma rota te pega lá e tal. Eu digo, porra... Pra quem gostava daquilo, eu acho top. Agora dá uma pressão, porque é ansiedade. O cara quer ficar ali... Eu pegava a rota às 5h30 da noite, era de noite. Era de noite, 5h30 da noite, da manhã, ainda tá de noite. Ainda não tinha sol. Não tinha sol. Então, aí eu entrava, não via o sol. Quando eu saía, já não tinha mais sol. E se tu trabalhar extra sábado e domingo, então eu passei alguns meses da minha vida sem ver o sol. Então, é essa parte da nossa geração que já começa uma pré-ansiedade. Aí depois você tem que tratar, leitura com saúde. E eu acho importante você que está ligado no podcast saber esses detalhes. Mas vamos continuar aqui, nossas perguntas maravilhosas, todo mundo curtindo, participando. Olha aqui. Doutor Dani, quais os sintomas que a gente pode observar essas? Bom, muito comum para a gente observar que a pessoa está ansiosa, né, é você pegar e começar a olhar o canto das unhas da pessoa, né? É tudo, acabou que vem aqui... Tá comendo ali, aquele... Puxa, ou é a unha ou é o cantinho puxando a pele. É impressionante. O ansioso, ele é assim, né? Outra coisa, ele vai estar sempre assim. Então, ele está numa reunião e não consegue ficar quieto. Ou então é a perna dele, ele vai estar com a pernazinha sempre... Eu já vi gente que fica conversando e fica... não, porque é a síndrome do pensamento acelerado. Não, meu amigo, converse com um cara que não é nada, não. É a pura ansiedade batendo. É muito comum isso aí. Outra coisa, taquicardia. Ou seja, o coração disparado. Certa vez, numa empresa multinacional aqui, eu tive que representar... pessoal, você sabe, tem até a reunião de forecast, que é quando você vai programar todo o orçamento do setor. E o gerente viajou e me botaram para essa tal dessa reunião de forecast. Rapaz, o nosso forecast era 5,7 milhões de dólares. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer isso? E os caras todos estrangeiros. Mal o português e arranhando um pouco o espanhol. Né? E aquilo, o coração... Meu colega virou para mim, mano, tu tá bem? Falei, não tô. Por quê? Teu beijo tá branco. Eu falei, meu amigo, a ansiedade era tanta, a perna nem parava. A maioria das pessoas vão lembrar dessa história, quem teve que fazer mais de 2 ou 3 exames lá no Detran, quando vai tirar o carro do lugar, você tá tão ansioso que o joelho não responde, aí você tira o carro, buf, morre e você não consegue nem fazer a prova. Isso é um exemplo de ansiedade. Né? Então, aí você tem ataque cardíaco, você tem sintomas intestinais. Como assim? O cara começa a ir pro banheiro que ele fica... É o famoso pato meme, amigo. Comeu, já corre, mano. Não dá nem tempo. Vai começar a prova. Meu irmão, o cara começa a suar. Só a mão do cara fica suado. Então, é bem fácil de você perceber. Outra coisa muito característica... Agora, o ansioso eu falo. Eu só vi um. Mas a grande maioria do ansioso, meu irmão, come. Mas come mais do que broca nova, meu irmão. Vai comendo. Tem um apetite fora do normal. Então, se você percebeu que a pessoa está ansiosa... Outra coisa, o ansioso. Gente, paciência. A pessoa ansiosa, ela não tem muita paciência, nem para dar resposta. É o famoso seu nunga. Já vai dando na lata. Pá! Aí você fala, pô, fulano não era assim. Agora mudou. Mudou, o que está acontecendo? Tá vendo muito moção? Tá vendo muito seu nunga? Então, na verdade, essas alterações de comportamental, a pessoa vai estar mais explosiva, né? Isso tem muita característica de ansiedade. Uma coisa que muito me assolou, que vou falar do meu depoimento, foi
a ansiedade que me levou ao bruxismo, que é quando um dente, você dorme, um dente ele vai empurrando o outro até tal ponto que ele vai desgastando os dentes, tá? Tive que fazer um tratamento sério, inclusive com resina dentária, porque um dente acabou com o outro, tá? Fiz tratamento durante 1 ano de ansiedade. A gente pensa que não, mas às vezes a pessoa tá rindo. Aquele humorista, né, o Matheus deu um depoimento que ele foi descobrir que ele era depressivo, ele foi descobrir que ele também é bipolaridade, né? Então ele falava aquilo, eu tô lá no show fazendo as pessoas rirem, mas só eu sabia como eu tava por dentro. Então, às vezes, o médico... Já foi confirmado que o Jim Carrey também é assim. Então, ele faz as pessoas rirem, mas internamente ele é... Às vezes o médico está ali atendendo, mas ele também está com problema, ele está ansioso. Né? Hoje, graças a Deus, eu consegui controlar, porque o ansioso ele nunca deixa de ser ansioso. É impressionante. A gente está sempre com a cabeça funcionando, ela não para. Né? É o tal do pensamento que não para. Você vai dormir, você tem até dificuldade de dormir, porque não para de chegar pensamento na sua cabeça. Aí é onde você já ressaltou muito bem aqui. A gente tem que começar o quê? A criar mecanismos, fazer um yoga, fazer uma terapia. Pô, doutor, eu não acredito nesse negócio não. Quem faz terapia pra mim é cara doido. Não, não é doido. Né? A terapia vai te ensinar a você a se conhecer melhor e você criar mecanismos para que você possa controlar a ansiedade. Tá? A ansiedade não é de todo ruim, mas quando ela já começa a deixar os sintomas, ela começa a acabar, por exemplo, com relacionamentos. Né? O cara começa começa a afetar a vida dele, né? Afeta a vida dele totalmente, principalmente relacionamento amoroso. Verdade. Vamos continuar, que já daqui a pouco já vai dar 8 horas da noite, você curtindo agora, aqui conosco, no Tubarão Show Podcast. Podcast Tubarão Show, toda segunda-feira a partir das 19 horas aqui, e você pode compartilhar. E vamos continuar aqui, tirar todas as dúvidas até o finalzinho do programa aqui. Como podemos prevenir? A gente já tocou mais ou menos no assunto, mas vamos especificar, né, doutor Denis? Como é que a gente pode prevenir? Bom, por exemplo, a ansiedade ela é muito acompanhada principalmente pela insônia, né? Sim. É aquela mente que não passa, que não cessa, desculpa. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, atividade física. Aeróbico, você cansar fisicamente. A exaustão física vai te levar a você deitar na sua cama, por mais que você que o pensamento chegar, o chip fica ligado, vai dormir. Mas você vai dormir, não vai ter essa. Tá? Alimentação, olha que coisa legal. Depois de 5 horas da tarde, isso aí é uma experiência clínica que a gente observou, você evitar alimentos ricos em energéticos. Como assim? Não energéticos assim, mas alimentos que tenham muito dispêndio energético. Por exemplo, doce. Doce é bomba calórica. Aí, 5, 6 horas da tarde, você vai comer um pudim, você vai comer um doce de leite. Você vai ter energia suficiente para o teu organismo. Aí não vai dormir. Não vai dormir, teu organismo vai ficar acelerado. Vai estar ligado. Mas uma pipoquinha pode. Pipoquinha pode. Ah, tá bom, pipoquinha. Pode. Uma aveia pode. Um açaizinho com aveia. Opa, aí sim. Então, tá bom, porque... Outra coisa, gordura também. Alimentos gordurosos, eles são ricos, são altamente energéticos também. Então, evitar a fritura, aquela batata frita, aquele frango todo mergulhado em óleo. Não, faz uma comida mais leve. É muito importante, tá, isso aí. A gente pensa que não, mas é importante pra caramba. A questão do apoio da família, o apoio social também aqui é importante, né? Onde você vai começar o quê? A abstrair. Outra coisa importante aqui já é o hobby. Alguma coisa que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Fora o trabalho. Foi uma coisa que te distrai a sua mente, que você consiga abstrair. Outra coisa muito importante, as pessoas pensam que é bagunça, mas não. É o quê? Filme. Tire um tempo para ver um filme ou algo que você goste. Mas não aquilo que vai te trazer um estresse, por exemplo, filme de suspense. Não, um filme legal, um filme bacana, um romance. Alguma coisa para você sentar ali e focar naquilo para esquecer as coisas do trabalho ou esquecer aquilo que está te trazendo a sua ansiedade. Bom, então, desde o começo do programa, hoje... Nós estamos tirando dúvidas. Se você está com alguma dúvida, foi colocado aqui, você volta um pouquinho aí, assiste de novo, pega um cortezinho, manda aí o link para algum familiar que você gosta, que teve muita coisa boa. Passou rápido, tem mais alguns minutozinhos aqui, mas o nosso encontro com o Dr. Denis Cruz
Suas redes sociais aí, se eu quiser, pode, doutor, colocar. Se o senhor não gosta muito de rede social, não né? Não tenho, caralho. Porque depois Não, eu tô sabendo disso aí. Mas depois, daqui a pouco eu mando... Eu vou mandar para vocês o da minha empresa, tá? Que da empresa, tem, olha aí. tá? Pode. Vou mandar para vocês sem problema nenhum. E a gente tá sempre... Para o pessoal da empresa, né? A gente hoje é o diretor técnico do SESI, então o pessoal que é filiado da FIAM, a gente tá sempre lá para poder dar esse apoio, esse suporte. Né? Só para você ter uma ideia, 2 meses antes do lockdown, a gente fez uma reunião, nós fizemos uma reunião no SESI, avisamos todo mundo que estava acontecendo e que provavelmente poderia vir coisa grave. Depois de 2 meses da reunião, lockdown no Brasil todo, né? Então, assim, o SESI, o Sistema FIAM, ele é sempre uma parceria para o desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus e a gente está aqui justamente para apoiar o desenvolvimento do nosso polo e falar, principalmente para as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, que o Amazonas sem o PIN é uma coisa complicada a se discutir. Né? Então, pode ter certeza. A gente pode tem ter que certeza disso. Trazer isso, que isso também é uma informação muito importante. Sim. Né? Pode ter certeza disso. Eu, como tributarista, a gente tem que ficar acompanhando isso de perto e as pessoas têm que saber que é muito importante. Quero agradecer novamente aqui ao Daniel, ao Davi e toda a família portuguesa aqui que nos prestigiou, que nos... Olha aqui, ó, Delta Cafés, é um café representado pela Sabor Inbox, né? Esse nome aí no Instagram, você pode seguir lá. Tem bebidas, tem vinhos, tem uísque, mas tem um café português. Tá quase tudo aí alinhado, que a gente vai ser presenteado pela Sabor Inbox. E eu acho que mês que vem, em fevereiro, a gente vai sortear uma maquininha de café aqui no programa. Olha aí. Que você olha aí. Delta! Cafés Delta, esse é o Timor Universal. Tá bom? Nós estamos aqui já dando aquele apoio ao podcast. Novamente, um alôzinho pro Paulinho Céu, que tá ligado no podcast. Também aí, todo mundo do Mr. Chefinho. E nossos grandes companheiros de longas datas que estão curtindo. Quero já finalizar agradecendo de coração a sua presença, doutor Denir Cruz, aqui no nosso podcast, tirando essa dúvida dos nossos telespectadores e amigos. E se eu quiser encerrar com alguma fala, com alguma mensagem, está aberto a vossa. Então, primeiramente, muito obrigado, Alistair, pelo convite. Já me coloco aqui à disposição, se você precisar de outros temas, a gente pode buscar também para estar sempre trazendo informação, que é uma coisa, um tema muito importante que eu aprendi com o professor Hudson Couto, que é um dos melhores ergonomistas lá de Minas Gerais. Ele fala para a gente o seguinte, que a informação, se eu não replicá-la, ela não vai transformar. Tá? Então, não adianta nada o doutor Denir ir para Minas Gerais, o doutor Denir ir para Brasília. Ele vai lá, busca excelentes técnicas de atendimento aos trabalhadores, se ele não divulga com os colegas médicos aqui. Porque a transformação da realidade do profissional que está trabalhando lá na ponta, lá no PIN, lá em pé o dia inteiro naquele posto de trabalho, ele só vai mudar a partir do momento que a consciência dos médicos, dos enfermeiros que atendem a ele também mudarem. Então, não adianta nada eu fazer alguma coisa e guardar aquela informação para mim. Não, eu tenho que replicar para melhorar a realidade de todos os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado, meu amigo, por ter vindo, aceitado esse convite, ter esclarecido aí nossos telespectadores, amigos. Também, não esquecendo, já no finalzinho do programa, quero mandar um alô para todos os meus irmãos da maçonaria, da loja Firmeza e Renascença número 37, ao nosso grão-mestre, também da Gloman, que curtiu o nosso episódio primeiro, né? Esse já é o 2º episódio. Olha como passa rápido. Já é a segunda-feira, 20 de janeiro hoje. 20 de janeiro, já finalzinho, já é quase 8 horas da noite. E você está autorizado, tá bom? Pode compartilhar, a gente está encerrando. Pode compartilhar, pode marcar, colocar sininho. E nós vamos também divulgar nas redes sociais a empresa, o Instagram da empresa do Dr. Denir Cruz, que esteve aqui conosco. Nossos parceiros, apoiadores, primeiramente a Deus, ao Network Group também, que está com esse projeto maravilhoso. E também um alô para todo mundo da Nativa FM, né? Olha, fique ligadinho na Nativa, tá? Às 13 da tarde tem o A Hora Mais e o Alô Nativa
com o amigo que vos fala. Desejo uma boa noite a todos. Até semana que vem. Tubarão Show pra vocês. Está